falando sozinho. Vamos lá, pessoal. Aula 2 de Biologia, terceiro ensino médio, segundo bimestre, tá? Vamos fazer o seguinte, pega um caderno de anotações, eu vou apresentar uns slides do PowerPoint. Chique. Calma, preciso fazer ele aparecer aqui. Vamos lá, pessoal, caderno de anotações. Agora sim. O que você está vendo aí? Alternância de gerações, tá? Então, alternância é uma coisa que vai e volta, né? Você tem no carro alternador, ou é uma coisa que vai alternando, vai mudando, tá bom? Geração. Os seus pais são uma geração e você e seus irmãos são uma outra geração. Os seus avós são uma geração diferente da de vocês e da dos seus pais. Então, são os progenitores e os descendentes dos descendentes são as gerações. Olha que espetacular o que acontece na natureza em plantas que nem são consideradas tão evoluídas, mas sim, são super adaptadas ao planeta Terra, tanto que são as mais antigas do planeta. Primeiro, vamos conceituar duas coisas. Eu quero que você nunca mais esqueça o que é célula diploide ou célula haploide com H. Diploide contém todos os cromossomos, ou seja, a metade vieram do progenitor feminino, outra metade do masculino. Deixa eu pegar uma célula sua, qualquer, metade, e pegar o núcleo daquela célula, tem 46 cromossomos, a espécie humana. 23 vieram do óvulo da mamãe, 23 vieram do espermatozoide do papai. Eles se uniram e eles formam um conjunto diploide. Diploide. Ah, professora, de 2, porque veio meio conjunto do meu pai e meio conjunto da minha mãe. Isso, tá bem? Diploide, qualquer célula sua. Nos ovários, nos ovários e nos testículos dos seres humanos, falando em seres humanos agora, são produzidas células haploides, metade do número de cromossomos. E isso tem um motivo muito óbvio. Para que aconteça uma nova reprodução, uma nova geração, essas células vão se reencontrar, o óvulo com o espermatozoide. E aí eu tenho que voltar, vai somar os cromossomos. Como agora eu tenho metade, óvulo tem metade dos cromossomos da espécie humana. Espermatozoide tem metade do cromossomo, do número de cromossomos da espécie humana. Quando acontecer a fecundação, o que vai acontecer com o número de cromossomos? Vai voltar à normalidade de 46. Então, célula diploide, conjunto duplo de cromossomos, porque metade veio do progenitor feminino, metade do progenitor masculino. Célula haploide, professora, metade de um conjunto de cromossomos daquela espécie. Mas olha que graça, nas plantas, vamos em termos gerais aqui, tá? Aqui eu peguei uma figura geralzona. Os gametas, gameta é célula sexual, N é o símbolo de célula haploide. Então, tem metade dos cromossomos da espécie aqui no gameta. Quando fecundar, juntar, fundir esses núcleos, eu vou ter uma célula que diploide, chamado zigoto. Então, após a fecundação, de haploide mais haploide, meio mais meio, um inteiro. Ou um inteiro, 2. N mais N, 2N. Se eu estiver falando rápido, pessoal, desculpa, tá? Assiste mais uma vez, me perdoa. Aqui, zigoto, 2N, conjunto agora duplo de cromossomos. Um veio do progenitor feminino, um veio do progenitor masculino, conjunto. E aí, essa célula que é uma, ela vai se dividindo, mantendo o número de cromossomos por igual.
Essas divisões se chamam como? Quando mantém o número de cromossomos? Mitose. Isso, assim que você lembrava. E aí, você tem uma parte chamada esporófito desses vegetais, que nós vamos ver quais são, e eles são diploides. Todas as células têm 2N, conjunto duplo de cromossomos. Quando uma célula dessa, um grupo dessas células, sofre meiose, o próprio nome diz, o número de cromossomos vai para o meio. De 2N, depois da meiose, vão formar células N, metade de 2, 1. 1 na matemática, na simbologia, a gente não precisa, às vezes, escrever. N quer dizer um N. E essa célula N, ela vai se proliferar em várias outras células N, através de mitose, ó, mitoses e mitoses. Só que antes, ela vira um organismo adulto. Essas células N, elas se proliferam e viram uma plantinha adulta, que é chamado gametófito. Então, o que acontece nesses vegetais aqui inferiores, vamos colocar assim, numa questão de evolução? Eles vão ter as células haploides sofrendo mitoses e formando indivíduos adultos. É mais ou menos como se os óvulos do ser humano, isso não acontece, é só uma analogia, a questão de haploide e diploide, se os óvulos se multiplicassem todos os haploides e formassem um organismo humano haploide. E nós, aqui, somos organismos multicelulares diploides. Olha quanta palavra legal que você aprendeu, ou reviu, né? E aqui nessas plantas, elas têm isso. Elas têm um adulto, né? Que é diploide, como seres humanos, as células todas com o conjunto completo de cromossomos, e os filhos deles, que é o esporófito, são gametófitos. Também chegam à fase adulta, são indivíduos, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Né? É toda uma geração de plantas, mas não tem 2 conjuntos de cromossomos daquela espécie, tem metade. Como chama mesmo? Um organismo com metade dos cromossomos da espécie? Haploide, isso mesmo. E aqui a gente pega o musgo, que sempre faz a gente escorregar, tem que passar VAP, sabe aquele musgo? Então, ele é o limo. São as briófitas. Você pode vê-las no muro também, no tronco das árvores. E ela tem exatamente uma parte dela, que é, quando adulta, madura, produz esporos N, e uma parte dela, que quando adulta, sexualmente adulta, vai produzir os gametas, que vão se fecundar. Vamos seguir o ciclo. Você tem o gametófito, que é o verdinho embaixo, tá? O que vai acontecer? Ó, vou para trás aqui, olha que interessante. O que vai acontecer no gametófito? Fecundação. Ele tem regiões femininas e masculinas. A célula masculina, olha aqui a célula masculina. Ela vem pela chuva, pela água da chuva e fecunda a oosfera feminina. Isso é interessante, professora, até parece espermatozoide com óvulo, exatamente, parece mesmo. Então, você tem uma fecundação de células N com células N. O que acontece se eu somar metade dos cromossomos da espécie com outra metade? Eu vou ter 2 metades. Eu vou ter um número duplo de cromossomos, que eu vou formar, que vai nascer, vai brotar aqui, depois dessa fecundação, aconteceu aqui. Aqui aconteceu a fecundação. Aqui brota, cresce, nasce, lindo, esporófito. Esporófito. É uma outra geração. Esporófito é filho desse gametófito aqui embaixo dele, ó. Aqui é o papai e a mamãe, gametófito papai, gametófito mamãe. Aqui é o feminino, tá? E aí brota o esporófito. O esporófito, nessa cápsula, produz por meiose
meiose, de 2N, células N. Meio de 2N, N. Então, aqui vai produzir esporos. Como é que chama essa célula nessa planta, então, professora? É óvulo, espermatozoide? Não, esporos. E eles são liberados, olha, eles se rompem, saem da natureza, pelo vento, pelas águas, em busca de germinar, cair no solo e germinar. Cada célulazinha dessa, cada esporozinho desse vai brotar, se tudo der certo, claro, em um novo gametófito, tá? E aqui tá mostrando a região masculina do gametófito, chamada anterídeo, que é N porque veio do N. Aqui é importante você saber, não tem fecundação de esporo com esporo. É por isso que o gametófito fica N ele inteiro. Ele todo é N. Cada célula dessa plantinha gametófita é N. Só teve mitose. Mitose não divide. Não aumenta, não divide. Mitose mantém o número de cromossomos. Então, o esporo N, quando germinar, ele gera indivíduos multicelulares após mitoses e todas as células N. Cada indivíduo desse aqui, a planta feminina, a parte masculina da planta masculina, vai produzir células N. N para N foi mitose. Olha que interessante. Aqui foi uma produção de gameta por mitose, porque ele era N e formou células N. E aí, sim, N mais N na fecundação, anterozoide N, fecundando arquegônio N, oosfera N. Aí sim, depois da fecundação tem um cigoto, no final, fundiu dois núcleos N mais N, 2N, que brota aqui para cima. E isso vai alternando, geração gametófita, geração esporófita. Acontece igual na samambaia. Vamos ver lá como é que acontece? Vamos começar aqui, olha. Os esporos, eles vão germinar e vão se transformar em indivíduos gametófitos. O esporo, quando germina, vira um gametófito. Que você tem o feminino e o masculino. O masculino chamado anterozoide, que produz a célula masculina anterozoide, e o feminino, que tem a região do arquegônio, com a célula feminina oosfera. Professor, esses nomes, olha, cara, bem legal de você decorar, memorizar, até porque eles têm raízes da formação da palavra parecidas com, por exemplo, espermatozoide, anterozoide. Tudo bem? É a masculina, a célula masculina, que vai fecundar a oosfera de ovo, oosfera. Após a fecundação aqui, professor, o que acontece? Você tem as células zigoto, que vai fazer o que o zigoto? Vai se desenvolver em um esporófito. O zigoto, que foi da fecundação N mais N, gera um indivíduo adulto que vai crescer esporófito. Aqui jovem, depois adulto. Olha o adulto aqui. É a plantinha da casa da vovó. Viu? E aí, embaixo de cada folha aqui, dessa samambaia, cada bolinha marrom chama soro, que é o conjuntinho de células esporos. Então, aqui você tem o esporófito, que vai desenvolver e produzir esporos. Os esporos se libertam na natureza, germinam no solo, crescem em gametófitos. Pessoal, mantenha calma. Mantenha calma, pessoal. Calma. Olha só o que eu vou querer de vocês. Eu não vou querer que vocês decorem tudo, não. Olha o que vocês vão fazer. Vamos para o caderno do aluno. Aqui. Pega o seu caderno do aluno agora.
Você vai pegar na página 48. Na página 48, começa exatamente falando essa questão dessa reprodução super diferenciada, né? Onde uma geração é diploide, a geração que ela forma é haploide, a geração que nasce da haploide vai fecundar, vai virar diploide e vai alternando gerações haploides com diploides, que acontecem com quem? Com as briófitas e com as pteridófitas. Olha que legal. Então, aqui, ele fala o seguinte, a partir do infográfico, que é o exercício da aula anterior, é possível identificar diferenças evolutivas nos processos de reprodução dos diferentes grupos de plantas. Então, se você fez direitinho, você percebeu que o que faz os vegetais evoluírem e mudarem de um grupo para o outro grupo, são processos de reprodução. Tá? Olha que importante é a reprodução para o ser vivo, né? Utilizando fontes confiáveis, livros e sites, no caso, os meus slides podem ser utilizados, escreva no seu caderno como as plantas se reproduzem. Nesse momento, o termo alternância de geração aparecerá. Quando você lê briófita, pteridófita, não vai ter como, é assim que elas se reproduzem. Seguindo orientações do professor, que eu já estou dando aqui, elabore desenhos esquemáticos. Se você quiser parar a apresentação e copiar, valeu. Mais fácil seria pegar do livro, né? Ou num site a imagem maior e copiar. Então, olha que legal, você vai desenhar, tá bom? Verdinho, colore, por favor. Ao final, não vamos socializar nesse momento, vocês vão me entregar. O que mais, professora? Depois de desenhar, que até é legal, você vai fazer esse experimento da água e a germinação. Olha a fotinho, verificando a relação da água e a germinação de sementes. O que você vai usar? Semente de feijão, copos transparentes, filtro de papel para café, água e canetão. Você vai ler, eu não vou ler aqui, isso está no seu caderno do aluno, porque interpretar um texto, no caso, uma orientação de experimento, também faz parte de eu avaliar você. Você conseguiu fazer? Você vai fazer esse experimento, vai tirar fotos do seu experimento e vai fazer esse relatório aqui, que são na página 49, de 1 a 5. No momento que você vai responder a 1, responder a 2, a 3, a 4, a 5, você está organizando os eventos do seu experimento. Eu voltei? Ai, meu Deus, não compartilhou? Ai, gente. Página 48 e 49 eu estava lendo, tá? Então, é isso, pessoal. Está descrito a mesma coisa que eu acabei de falar do que é para resolver. E os primeiros slides que são o diferencial desse vídeo aula aqui, que explicam a alternância de gerações que acontecem nas briófitas e nas pteridófitas. Pessoal, estudar é repetição. Ouça essa videoaula várias vezes, procure outras, veja figuras, leia textos, crie o seu texto, crie o seu mapa conceitual. Quando você fizer isso aula por aula, matéria por matéria, você está pronto para o Enem, você está pronto para o vestibular. O importante é você chegar à compreensão perfeita daquele assunto. Dúvidas, a gente esclarece pelo mural e a gente pode começar a fazer também atendimento no Meet aqui, tá bem? Só um beijo, até a próxima.